Pessoal, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou Fernando Nobile e nós estamos aqui no segundo vídeo dessa série Encontro. Uma série que, como eu falei, segundo, que significa que tem um primeiro, né? Então, se você está caindo aqui nesse segundo logo de cara, eu sugiro que de duas uma. Ou você vá até o fim desse vídeo e depois vai lá assistir o primeiro, ou então vai lá no primeiro, assiste o primeiro para depois voltar aqui para esse segundo, tá? Essa série, ela será também de vários vídeos. Eu gosto muito de trabalhar a série porque ela, ela faz com que a gente vá dando conteúdo para você aos pouquinhos, né? Porque fazer um vídeo com o conteúdo inteiro, o vídeo ficaria muito longo e as pessoas se desestimulam a assistir vídeos longos, tá? A não ser que fosse, mesmo que seja um assunto contínuo, mas as pessoas gostam de picar esses assuntos. E no caso desses vídeos, eles não são postados de uma única vez, né? A não ser que você está assistindo esse vídeo já há um bom tempo que ele foi publicado, então provavelmente todos os outros da série estarão já postados aqui. Mas a tendência é cada vídeo ser postado uma vez por semana, no máximo duas, para que as pessoas possam ter tempo de assistir, digerir e entender o conteúdo. Embora o vídeo seja curto, mas ele é muitas vezes carregado de muita informação, tá? Então, nós falávamos no vídeo passado a respeito que o ser humano ele se relaciona e ele pode estabelecer relacionamentos com várias espécies, né? Espécie humana, espécie animal, vegetal e até a espécie mineral, que nós chamamos de espécie de objetos, para mostrar para você que aquela máxima que alguém disse um dia, né? Aquela frase que alguém disse um dia, que eu agora no momento não vou me recordar quem foi, porque eu não fiz colinha para gravar esse vídeo, né? O assunto eu simplesmente preparo, sei a sequência que eu vou, mas eu não fico preparando colinha. Então, nesse caso aqui, essa colinha eu não preparei de quem foi que disse que o ser humano ou o homem não é uma ilha, né? Então, o ser humano não é uma ilha, o homem não é uma ilha. Alguém disse, vai no site de busca aí, digita essa frase, provavelmente você vai encontrar quem disse, tá? O ser humano é um ser em relação, é um ser relacional. Desde que ele nasce, ele está em relação, né? Não existe homem, né? Não existe ser humano, vamos assim dizer, que viva sem o relacionamento, sem a relação. É a única espécie mais evoluída, porém é a mais dependente, tá? Uma planta é possível viver só, embora também não viva, mas é possível viver só. Um animal é possível viver só. Um objeto, uma pedra, um mineral, né? É possível viver só, mas o ser humano não consegue. O ser humano é o único dependente. Um ser humano, se ele acabar de ser, vamos assim dizer, se alguém der a luz a esse ser humano e jogá-lo num canto e deixar ele sozinho, ele em alguns minutos, em pouco tempo, ele virá a morrer porque ele não consegue buscar alimento, não consegue buscar água, não consegue buscar nada, não consegue se defender de nada. Então, é um ser totalmente dependente, é um ser totalmente relacional. É um ser mais evoluído, porém, é um ser mais dependente. Então, o ser humano vai viver constantemente em relação. Então, nessa série que eu chamo de série de encontro, eu queria falar nesse segundo vídeo a respeito dos encontros que nós podemos ter durante a nossa vida, né? Ou os tipos de encontro que nós temos, por exemplo, diariamente na nossa vida. Ou esses tipos de relacionamento que nós temos na nossa vida. Eu diria que o primeiro tipo de encontro que nós temos, ou de relacionamento, é o que a gente chama de momentâneo. É aquele onde nós é, temos um momento só com a pessoa, tá? Então, por exemplo, aquela pessoa que eu estou atravessando a rua, ela também está atravessando, e a gente quase tromba, né? Então a gente troca um olhar e a gente percebe que ia trombar, e através desse olhar a gente mais ou menos sinaliza para o outro uma desculpa, né? Até verbaliza essa desculpa, e
cada um sinaliza que vai para um lado, né? Então, por exemplo, deixa eu ir para a direita, você vai para a esquerda, assim a gente não corre o risco de trombar, tá? Então, isso é um encontro momentâneo, é aquela pessoa que de repente o GPS me fez perder a localização, eu não consigo achar o que eu preciso achar, então eu vejo uma pessoa e eu simplesmente pergunto, olha, você sabe dizer para mim onde é a rua tal, onde é o endereço tal, onde é tal coisa? A pessoa simplesmente me responde, ok, beleza, muito obrigado e tchau, tá? Então esses são os encontros momentâneos, são os encontros em que nós nos deparamos com uma outra pessoa, tá? E é coisa rápida, não há uma vinculação, é uma coisa assim, simplesmente, eu precisei de uma informação, você me deu, ou aconteceu alguma coisa, nós nos deparamos, pronto, acabou, tá? Então, isso é um encontro momentâneo, e nós temos isso várias vezes ao dia, tá? Depois dos encontros momentâneos, nós teríamos aquilo que eu chamo de encontros casuais, tá? Os encontros casuais, eles até podem soar momentâneos, mas existe nele uma repetição. Então, por exemplo, é aquela moça do caixa, ou aquele moço do caixa do supermercado, ou do banco, ou de algum lugar, que você encontra com uma certa frequência, tá? Mas é casual. Você não vai lá toda hora, você não vai todo dia, né? De vez em quando você vai naquele supermercado e você encontra aquela pessoa. Ou de vez em quando você vai à padaria, né? Então tem aquelas pessoas que você encontra ali na padaria todo dia. E tem aquele cliente da padaria que você vira e mexe, cruza com ele ali na padaria. Então é um encontro casual. É um encontro que a diferença dele para o momentâneo é que o momentâneo você vê aquela pessoa, mas provavelmente nunca mais vê. O casual não. Eu encontro aquela pessoa com uma certa periodicidade, tá? Que é diferente, por exemplo, do encontro terceiro temporal. O que é um encontro temporal? Ele tem a ver com tempo mesmo. Talvez a gente poderia chamar esse temporal de temporário. São aquelas pessoas que nós convivemos por um tempo e pronto. Aqui eu classifico de duas formas. Pessoas que a gente convive com elas um certo tempo e depois nunca mais vamos ver, ou aquelas pessoas com que a gente trabalha. Então, por exemplo, eu entro na empresa X hora, tipo 8 da manhã e saio às 6 da tarde, vamos pôr. O encontro que eu tenho com aquela pessoa é um encontro temporário. Eu fico com ela um período e depois cada um vai para sua casa e vida que segue de novo, tá? Ou aquelas pessoas com quem nós vamos conviver por um período determinado de tempo e acabou. Por exemplo, escola, né? Faculdade. Eu convivo com aquele meu colega durante o período em que a gente fez até o ensino médio. Depois cada um vai seguir sua vida. De repente eu vou fazer faculdade, ele também vai, mas nós vamos para faculdades diferentes e nunca mais vamos nos ver. E também o colega de faculdade pode ser temporário. O, o colega de trabalho que trabalhou conosco durante alguns meses, alguns anos, e de repente sai da empresa, ou porque quis sair mesmo, ou porque infelizmente teve que ser cortado, e de repente a gente nunca mais vai ver. Então, isso é um encontro temporário. É um encontro que nós vamos estar com a pessoa por um certo período e acabou. Não vamos ver mais essa pessoa por algum motivo, tá? E o último encontro é aquele que a gente chama de encontro duradouro. Ele não é, a gente não poderia dizer aqui que seria um encontro, vamos pôr assim, a palavra eterno ficaria complicada, né? Porque nada é eterno nesse mundo, mas tem um tom de eterno no sentido temporário aqui, né? No sentido desse plano, desse mundo, tá? Então, esse duradouro é aquele que, enquanto há vida, há relacionamento, há encontro. Então, por exemplo, nossos pais.
Os nossos pais, ele é um encontro duradouro. Por que que ele é duradouro? Porque nós nascemos nele e vamos nesse relacionamento até a morte. Por mais que eu depois fique um tempo sem ver o meu pai, um tempo sem ver a minha mãe, mas toda a carga histórica e toda a carga genética deles dois está em mim. Então, se está em mim, toda aquela parte mais emocional estará gravada em mim. Então, é um encontro que ele não tem hora para começar e hora para acabar. Ele teve um dia para começar, mas ele não tem um dia para terminar. Então, por isso que a gente chama ele de duradouro. E a gente diferencia o duradouro do temporário exatamente por causa disso. No temporário, não há muita vinculação. Claro que se você for olhar do momentâneo para o casual, para o temporário e pelo duradouro, você vai ver que quanto mais a gente vai evoluindo nesses encontros, né? Se a gente pudesse dizer que a gente começa num momentâneo, passa por um casual, passa por um temporário e finalmente por um duradouro, o grau de vinculação ele vai se tornando maior, ele vai se tornando mais forte. Um encontro duradouro, ele tem uma carga afetiva muito maior do que, por exemplo, um casual. O momentâneo eu nem diria, porque o momentâneo nem tem tanto envolvimento afetivo na história, emocional na história. É alguma coisa rápida, pronto, acabou. O casual, ele, tecnicamente também, ele não estabelece um grau emocional, um grau afetivo. O temporário e o duradouro, sim. Eu diria que esses dois tipos de encontro ou de relacionamento é que eles podem se confundir. Mas eu separo o duradouro do temporário exatamente nessa questão de tempo para começar e tempo para terminar. O temporário, basicamente, eu sei quando ele termina. Então, como eu dei exemplo, a convivência com um colega de escola. Eu vou conviver com esse colega ou no período em que existir a aula, então acabou a aula, então, por exemplo, a aula começa às 7 da manhã, acaba meio-dia. Eu sei que a partir do meio-dia eu não encontro ele de novo. Só vou encontrar com ele de novo, provavelmente, às 7 da manhã do outro dia. Mas eu tenho que observar que ele pode estar na minha sala e eu posso vir a conviver com ele durante anos. Por quê? Começamos juntos, de repente, lá na quinta série e fomos juntos até a oitava, ou até o nono agora, né? Desculpa, ou até mesmo o terceiro ano do ensino médio. Então, eu sei que durante esse período eu estarei com ele. Então, vai haver aqui sim uma relação que vai envolver mais afetividade, vai envolver mais emocionalidade. Se for um colega de faculdade, a mesma coisa. Se o meu curso é de 4, é de 5, é de 6, eu não sei quanto tempo eu tenho o curso em questão, mas eu sei que durante um bom período, né, alguns anos, eu irei conviver com essa pessoa de tal a tal hora e às vezes até mais. E, é claro, vai haver sim uma vinculação afetiva e emocional. Já o duradouro, eu não tenho como precisar o término. No temporário, eu tenho uma previsão de término, ou ao fim de um período, ou ao fim de um desenvolvimento de estudo, por exemplo. Agora, o duradouro é aquele que inicia, mas eu não tenho como precisar o final dele. Então, no duradouro, o que estaria entrando aí? Estaria entrando o relacionamento com seus pais, o relacionamento com seus irmãos, o relacionamento com seus familiares, e aqui poderá ou não entrar o relacionamento matrimonial, o relacionamento de casal.
Se você já fez o cálculo, ou se você já mais ou menos matutou aí o que eu acabei de falar, você já percebeu que os seus relacionamentos amorosos, vamos assim dizer, eles podem serem classificados ou no temporário ou no duradouro. Temporário foram aqueles relacionamentos que tiveram dia de início e dia de fim. Então, por exemplo, os seus ex. Os seus ex são todos relacionamentos temporários, né? O próprio nome está dizendo, é temporário, é por um tempo só. E o duradouro? O duradouro é aquele que irá durar. Não tem como precisar tempo. Por mais que seu pai, sua mãe, ou seu companheiro, ou sua companheira vierem, por exemplo, a falecer, mas você não tinha como. Ah, então quando o meu pai, minha mãe, ou o meu companheiro, minha companheira vier a falecer, aí o meu relacionamento cai para o temporário, porque agora teve fim? Não. Porque você vai ver que fica todo um histórico por dentro. É complicado, mas todo relacionamento amoroso, todo relacionamento conjugal, vamos assim dizer, tecnicamente a gente classifica ele no duradouro. Agora, se ele vier a terminar sem ser pela morte natural, ou seja, como a gente brinca não, desculpa, a gente usa a fórmula na igreja, né? É, que Deus uniu, ninguém separa. Que só a morte separe essa união, vamos assim dizer, né? Somente a morte teria condições de cortar o nosso relacionamento. Porém, nós não classificamos a morte como sendo o ponto final de uma relação. Porque, na verdade, o relacionamento ele só está terminando porque a morte assim quis. Mas eu não pedi, não foi eu que provoquei o encerramento dessa relação e não foi o outro que provocou esse encerramento da relação. O meu pai, mesmo morto, continua sendo meu pai. A minha mãe, mesmo morta, continua sendo a minha mãe. A minha esposa, ou o meu esposo, o meu companheiro, a minha companheira, mesmo morto, continua sendo o meu esposo, a minha esposa. Tanto que a gente separa na lei, né? Quando você perde o seu companheiro, a sua companheira, você é viúvo ou viúva. Agora, quando você se separa do seu companheiro ou da sua companheira, você é divorciado, divorciada. A lei separa isso. Embora em ambos os casos, pela lei, você está apto a recomeçar um novo relacionamento, mas a lei deixa bem claro, você se perdeu o seu companheiro, sua companheira para a morte, você é viúvo, você é viúva. Se você perdeu o seu companheiro, sua companheira, por questões de não entendimento mais, e vocês quiseram realmente a separação, você é divorciado, você é divorciada. Então, para os casamentos que acontecem a separação devido à morte, então não tem mais o companheiro, mais a companheira devido à morte. Nós classificamos nos relacionamentos duradouros. Pessoas que, infelizmente, vieram a deixar os seus companheiros porque não se entendem mais e acharam melhor cada um ir para o seu lado. Esse sim é um relacionamento temporário. Então, Fernando, o matrimônio, o casamento, ele é classificado em qual tipo de relacionamento ou de encontro? Duradouro ou temporário? É simples de resolver a questão. Se acabou por causa da morte de um dos, é duradouro. Se acabou porque alguém não quer mais, não quer continuar mais junto, quer separação, então aí nós temos o relacionamento ou o encontro temporário. Então, esses são os encontros que nós temos. Momentâneo, aquele que você encontra alguém, pede uma informação, aquele que você vai trombar com alguém na rua, momentâneo. Casual, aquele que você encontra com a pessoa de vez em quando,
mas não se vincula muito a ela. Então, exemplo clássico é a mocinha do caixa, o rapaz do caixa, a pessoa que você, o cliente da padaria ou do supermercado que você sempre cruza com ele quase naquela mesma hora, o vizinho que às vezes você cruza com ele e não tem amizade, não tem papo, tá? Então, isso é o casual. O temporário é aquele que você passa um período com a pessoa, tá? Existe sim uma vinculação, mas existe dia para começar, existe dia para terminar. E o duradouro é aquele que tecnicamente são os encontros sanguíneos, né? Então, pai, mãe, irmãos, familiares, e que somente a morte interrompe o relacionamento, porém, ela continua sendo um relacionamento duradouro, porque mesmo com a morte, esses vínculos não são quebrados, tá? Então, pai, mãe, familiares, e no caso de casamento, eu posso classificar ele tanto no duradouro quanto no temporário. Porém, a diferença básica é, se vier a óbito, nós temos um relacionamento duradouro, porque você continuará tendo aquela pessoa na sua vida. Agora, o temporário não, porque vocês decidiram por conta própria encerrar aquele relacionamento. Aquele relacionamento teve dia e hora para começar e para terminar. Por isso, temporário, tá? Então, que isso fique bem claro para você, isso vai servir para depois para você compreender outros conceitos lá na frente. Então, lembre-se, terapia é vida. Bora viver? Compartilha, curte esse vídeo, inscreve no canal, ajuda a produzir mais vídeos, ajude a eu ajudar mais pessoas. Forte abraço.